Sejam bem-vindos novamente ao canal OSB, definindo o mental abstrato, o plano causal, causa causorum. É dito que todos os mundos possuem 7 planos dividido por 7. O mental abstrato, ele pertence ao plano Arupa. A Arupa é sem forma, ou amorfo, enquanto no 4, quaternário, vemos a forma. Só que esse mental abstrato está dentro de todos, e todos estão dentro dele. Deus está em você e você está em Deus. Então vamos definir esse plano, muito em especial porque somos a quinta raça. Evidentemente, devemos estar ligados a essa quinta coisa, a bola da vez. Então, se você pegar o mental abstrato e o explorá-lo, você pode fazer isso com uma meditação, com ativação de chakra, uma prática xamânica, gnóstica, teosófica, eubiótica. Você pode usar as horas de sono a seu favor nesse aspecto. Então vamos defini-lo como a gente pode, é nosso direito, porque vibramos nesse e não nos outros. Os outros são bases, tanto para cima como para baixo deste. Primeiro subpiso, ou primeiro andar, de cima para baixo, do mental causorum, causal, mundo das cores. Antes de qualquer som existe a cor. Chamaremos esse de mental abstrato átmico, ou causal átmico. Só cor. Pouco mais abaixo, de cima para baixo, salientando. Mental búdico, ou mental abstrato búdico. Plano do som, mundo dos sons. Porque a cor gera som. Terceiro piso de cima para baixo, mundo dos números. O som vibrando causa um valor, que podemos inclusive aqui na fisicalidade pegar um som e medi-lo em decibéis, frequências, e vai ter uma numeração, tantos hertz. Pouco mais abaixo, agora vai pegar o que nós estamos vibrando, porque a gente, quando pensa, o pensamento primeiro vem como ideia do mental abstrato, passando pela película Sender, que é o mental concreto periférico, e sendo digerido pelo ponto consciência Ringpa. Isso aí são termos do Dochen, o conhecimento que ficou letrado, grafado. Antes não tínhamos, salvo a pedra, a tábua de esmeraldas, a tábua da lei, de Moisés, e os hieroglíficos, ou escrita cuneiforme, que foi falado no outro vídeo, que temos alguma coisa entre os monumentos egípcios, que é uma remanescência da Atlântida. Então pensamos em palavras, depois verbalizamos. Só que essa palavra já tem som, antes de ser verbalizada. Então o corpo físico é aquela coisa. Como o maçom diz, o gnóstico também diz, que ele é um filtro para a luz. Por quê? É um filtro necessário, porque estávamos muita luz. Então você deu uma baixada na luz para você poder descansar agora e pensar nessa luz conscientemente bem, entendeu? Porque antigamente estávamos na luz inconsciente. Agora estamos catando no escuro, Você fecha seu olho, você vê tudo escuro. Mas você pensa em letras, em palavras, e depois verbaliza. Quando você vê a letra, naquele fundo preto da mente, você está vibrando nesse quarto.
E pode ver que o interessante é que o 4, tanto de baixo para cima como de cima para baixo, o 4 é sempre o 4, que é o mental, abstrato, concreto, onde começa a ter alguma lógica, logode, logoi, aquilo que antes era número, que era som e que era cor. Baixando mais um pouco, o causal geométrico, ou causal das geometrias, o mundo das geometrias sagradas, que é o causal astral. Mais um pouco abaixo, causal ou abstrato das vibrações. E o último piso, que seria o o abstrato físico ou causal físico, que é o mundo das ações. Então, onde nascemos pela primeira vez e nunca morremos? Não morremos nenhuma. No abstrato físico. Há quem diga assim, que se sente mais confortável em pegar o físico e vou colocar primeiro físico, que vem de physicos, ou physis, que é natureza. Seria os planos naturais, aonde, por exemplo, se nasce no plano físico, né? E monadicamente se nasce pela primeira vez, assim, para você definir como existindo algo, no abstrato físico. Outra coisa é você falar físico abstrato ou físico causal. Tem pessoas que falam assim, astral físico. A pessoa está falando astral físico a partir do astral, se ela estiver no astral. Agora, no físico, se ela quiser correspondência com o físico, ela vai falar físico astral. É diferente. Você colocar primeiro o físico, primeiro aquele plano, que uma coisa está dentro da outra, como os táttivas, né? Tem Prithvi Tejas, Tejas Prithvi, e vai. Então, o que acontece? Aonde você nasce monadicamente, a ponto de você ser o anjo, com forma, mesmo abstrata. A pessoa deu uma forma de um anjo, né, de um pássaro, um antroposomorfo, porque é numa visão física que entrou em contato com esse plano, deu a sensação de asas, de pássaro, do animal. Mas na verdade aquilo ali são expurgos de energia por dois nadis que já tem forma muito antes de ser etérico. Porque o etérico físico, esse corpo etérico, ele é um fantasma da verdade de um corpo causal também etérico. Tanto é que a caixa e éter é a mesma coisa. Aqui temos, por exemplo, o éter físico, que é esse azul do céu. E nós vamos ver o físico causal nesse azul do céu do dia, quando o dia está claro. E vai descendo nas camadas atmosféricas toda aquela compreensão que eu estou falando aqui agora. E onde é que a gente está? A gente está no mundo das letras, por isso que aqui tudo a gente registra em papel, com escrita. E através da caneta, quando você encosta a caneta no branco papel, ou papel em branco, você começa por um ponto e vira um traço. Esse é o físico causal. Tá? Nós causamos, tanto é que tudo que a gente escreve causa impacto nas pessoas, né? Podemos usar como figurativo, não de forma irônica, mas estamos tentando definir, é brincando que nós crianças aprendemos. Então você pode tanto pegar qualquer plano e ver outro plano, como lá naquele plano ver o físico. Aí alguém vai dizer assim, nossa, nós nascemos no mais inferior dos subplanos do mental abstrato? Vamos definir assim, todos os subplanos, sejam os mais baixos como os mais altos, do abstrato, por ele já ser tríade, todos são superiores. Só que, evidentemente, ele tem um plano mais físico, mas é de forma do físico, de qualquer físico de alma ao corpo. Ele é ainda uma pré-concepção da forma. Então nascemos no mental físico, né, no abstrato físico,
que não é o físico daqui, como a gente nasce no físico. A gente vai nascendo sempre nos físicos de todos os planos. Claro que o búdico mais acima do abstrato também tem seu físicos, o natural, onde se nasce. Antes disso é só ideias. E o átmico também tem o seu átimo físicos. Então definimos assim, como nós estamos vibrando quinta raça é quinta coisa. Então não podemos mais se deter no para trás. O próprio mental concreto está ficando para trás, o astral está ficando para trás, o etérico e o físico inconscientes. Agora nós vamos perdendo, descartando veículos, né? O físico, apesar de ser o mais atual, ele é o primeiro que se vai. Depois o etérico, depois o astral, depois o mental, concreto, e fica esse abstrato sempre. Ele é perene, onde se nasce uma vez só e não se morre nenhuma. Não tem esse conceito de morte, apenas nascimento. Então, antes disso, somos no primeiro subpiso de cima para baixo, do causal. Somos cor. Então, por isso que a gente não pode ter preconceito com cor de maneira nenhuma, nem num conceito cosmogônico. Ai, que o preto é negativo e que o branco é luz e é bom. Não, se colocar uma lanterna muito perto ou você olhar para o sol, você vai se incomodar. Você não vai ver nada. Então, quer dizer, esse conceito de cores, ele é apenas uma concepção. A cor vibra, gera som. O som vibra, vai ter um decibéis ou um hertz, uma hertagem. Vai gerar um número, uma numeração, uma quantidade. E quantidade tem tudo a ver com quântico. O quanto uma coisa passa de um estado para outro, né? E o número está por trás da letra. O plano da letra é o do meio de qualquer um. O quarto piso. Então seria o abstrato mental concreto. Como os tátivas têm um dentro do outro, os planos também estão dentro do outro. E é diferente você falar físico causal ou físico abstrato e falar abstrato ou causal físico. E daí a perspectiva de lá para cá num físico. E é aqui num físico que você pode fazer referência ou correspondência com um abstrato que é ele mesmo. Onde é que a gente vê aqui no físico o abstrato? No azul do céu, quinto elemento, quinta essência. Lá a gente vai ver o que de físico? No nascimento do anjo. Que o anjo é depois da mônada ainda, né? A mônada está ainda acima, né? Se desdobra em três coisas: Atma, Buddha e Manas, superior. Então todos os graus do mental abstrato são superiores. Quando a gente volta consciente, passou por todo esse filtro, né? Meio tom de luz, abaixa a luz, para a gente compreender a luz, a gente compreende sem tê-la. A gente sobe, chega no mental abstrato de novo, na volta, depois de todas as vidas ser quitadas, 777 ou 108 do budismo, não interessa, 777 é na teosofia e eubiose, você entra de volta no mental abstrato e não volta mais. E aí você entra em todos esses planos, começando pelo mental causal das ações, que é referente ao físico, ao nascimento. Depois, mais acima, o abstrato das vibrações, referente ao abstrato etérico. Um pouco mais acima, o abstrato ou causal das formas geométricas, que é o astral, que é o primeiro que deu plano de visão, que deu formas. Mais acima, que tem a ver com a audição do mental, que seria o plano das letras, a gente pensa em palavras e ouve a palavra. Mais acima, plano dos números, que está atrás, né? Cada letra tem, por exemplo, o A, ele representa o 1, né? Inclusive nomes com A no começo geralmente são líderes, mas não por eleição. É uma tônica de mônada, ou tônica daquela personalidade, né? Por exemplo, Adolf Hitler foi um líder, apesar de déspota.
E tinha o 1, né? Atrás da letra está o número. E atrás do número está o som. E atrás do som está a cor. Então tudo começa cor. Por isso que hoje a gente chama onde está o nosso ser original atômico é no cor-ação. Cor em ação, né? Então é isso que eu posso falar para vocês. É um tema intricado, delicado. Tem gente que não vai entender. Tem gente que vai captar com meias palavras. Mas é o plano fazer o quê? É o que a gente vibra, quinta raça. Se somos quinta raça, temos que dar forma para esse plano, definição. Ele não pode ficar lá como um fantasma, porque ali é a verdade. Os fantasmas dessa verdade são tudo que está abaixo, né? No quaternário, alma e corpo. Por isso que a gente chama a alma de fantasma. E o corpo um zumbi, um boneco, né? Porque eles não são a verdade, mas são veículos da verdade. Tá bom, pessoas? Paz e verencial a todos e busquem por essa verdade, salvo aqueles que não se consideram de quinta raça. Pax.